Oh, como se me alonga de ano em ano a peregrinação cansada minha, como se encurta e como ao fim caminha este meu breve e vão discurso humano. Vai-se gastando a idade e cresce o dano, perde-se-me um remédio que ainda tinha, se por experiência se adivinha, qualquer grande esperança é grande engano. Corro após este bem que não se alcança, no meio do caminho me falece. Mil vezes caio e perco a confiança, quando ele foge eu tardo, e na tardança, se os olhos ergo a ver se ainda aparece, da vista se me perde e da esperança. Um soneto de Camões para falar um pouco sobre esse vazio espiritual que atinge muitos de nós. É importante que a gente compreenda certas coisas que são próprias da vida humana e que esse vazio ele não está é sujeito a todos, né? Todos nós estamos sujeitos a ser atacados por um tipo de vazio existencial em algum momento da vida, né? Isso pode causar consequências mais graves, né? Como depressão, como perda de propósito daquilo que a pessoa busca, né? Uma falta de clareza em relação ao seu destino. Seria também uma espécie de desajuste vocacional. São elementos que podem nos atingir a todos, né, em algum momento da vida. E se não atingiu a você, em algum momento, talvez seja a hora de repensar algumas coisas. Por quê? Por que essas coisas nos acontecem, né? Eu vou trazer aqui algumas ideias, mas esse sentimento, né, que o Camões descreve como essa falta de esperança, como se os anos gerassem toda essa carga, ele precisa ser trabalhado, né? Não é propriamente um sentimento, né, no sentido mais técnico da palavra, mas ele nos faz sentir esse desolamento, essa falta de esperança. E a falta de esperança é uma coisa muito grave, que não deve acometer a nenhum ser humano, em nenhum momento, nenhuma hipótese. Quando se perde a esperança, se perde exatamente o fogo nos olhos, o fogo que impulsiona-nos a vida. Tá? Então vou começar falando disso, dessa esperança primeiro, depois vou falar desse vazio existencial e depois maneiras da gente trabalhar em cima disso. Então, para todos que, que já tomaram contato com a mitologia alguma vez, já ouviram falar da ideia da esperança como um elemento que faz parte da própria natureza humana e vem a estar bastante presente no mito de Prometeu. Não bastante presente, mas é uma coisa que marca bastante. Quando nós falamos da caixa de Pandora, né, ou do vaso, né, era uma espécie de vaso que se utilizava para guardar vinhos, né, já que a caixa foi uma coisa mais moderna, mas enfim, independente, né, do que seja, né, da analogia do mito ou de uma caixa mais embelezada, isso para o símbolo em questão não faz tanta diferença. O que marca de fato é a esperança como aquilo que restou na caixa. Diante dos males do mundo, não nos deve faltar, não devemos perder a esperança. O mito de Prometeu é um mito com muitas camadas que nós podemos pensar e refletir sobre, mas precisamos entender esse fogo, né, que nos é concedido aos seres humanos como um dom, um poder de inteligência que é capaz de transformar, modificar as coisas, assim como o fogo
modifica a estrutura mesma, né, dos átomos, né, fazendo com que reações aconteçam, reações químicas, né, dos átomos não, das moléculas, né, as moléculas se modificam em outras moléculas. Então, essa inteligência vem para nos fazer desbravar um mundo que está cheio de desafios. E perceber os males é nada mais uma consequência natural de possuir o fogo. O ser humano ele não foi criado de maneira nenhuma para uma vida de vadiagem, de preguiça, de esbórnia, né? Isso está colocado em todas as tradições religiosas e filosóficas da história da humanidade. Isso está sendo colocado mais em voga, em xeque, mais recentemente, né? Mas todas as tradições que se dizem ter algum embasamento e que conheceram a natureza humana percebem isso. Quanto mais se larga, mais se adoece, né? Então, o mito de Prometeu ele vem trabalhar essa ideia da condição humana. O que é a condição humana e o quão grande um ser humano pode chegar a ser. Ele precisa então trabalhar com esse fogo e desenvolvê-lo. E esse desenvolvimento vai partindo de atividades, de artes, de ciências, de elementos que ele vai trabalhando fora de si para co-criar o mundo. E co-criando o mundo, né, sendo um partícipe na criação do mundo, ele consegue então se desenvolver, se construir nesse processo. Essa é a natureza intrínseca ou mais profunda assim de um artista. O artista ele é co-criador do mundo e à medida que ele cria fora, ele cria dentro, né? À medida que ele restaura fora, ele restaura dentro. Porque em alguma medida nós temos uma natureza que foi maculada, né? Isso Platão já fala no Timeu, já trabalha essa ideia. O cristianismo vem trabalhar depois com a ideia do pecado original, mas sem querer pesar muito essa ideia, mas a gente tem uma natureza que precisa ser corrigida. E essa correção ela vem através de muito esforço, muito trabalho de inteligência. Mas o que é que isso tem a ver com o vazio existencial, né? A esperança, então, ela vai estar ligada com esse olhar para a eternidade, né, de algo que nós, de alguma forma, perdemos e que nós buscamos retomar, recobrar. A esperança termina, a esperança se finda quando não há no horizonte esse vislumbre de se poder alcançar isso. É como se nós estivéssemos perdidos no alto mar e já não tivéssemos mais possibilidades de voltar para casa. Como Ulisses, que está em seu barco, buscando a sua cidade, a sua ilha, Ítaca. Então, como isso se relaciona com esse desânimo, essa falta de espiritualidade? É justamente perder a esperança, esse sentimento de desesperança, esse sentimento de desamparo, de abandono. É o que nós sentimos quando sentimos esse vazio espiritual. E, como eu falei mais cedo, isso pode atingir qualquer um de nós. Porque à medida que nós vamos trilhando um caminho na vida, e esse pode ser através de filosofia, através de um desenvolvimento em torno de uma religião, de, de uma atividade, uma carreira até mesmo, né? Vamos trilhando e vamos percebendo que quanto mais nós nos aprofundamos ou nos desenvolvemos nesse caminho, mais devemos crescer em responsabilidade. Quanto mais avançamos, mais poder temos. E precisamos trabalhar o nosso coração, principalmente, né, para não ceder às tentações de ter esse poder, né, de ter o poder, por exemplo, da informação, do conhecimento, mas às vezes um poder de um cargo, né? Então, o desenvolvimento humano em habilidades precisa ser acompanhado por um desenvolvimento moral, né? Um desenvolvimento de moralidades.
Isso estou inventando agora aqui para tentar ser mais, tentar explicar para vocês, né? À medida em que a gente vai se desenvolvendo, então a gente vai crescendo e tendo mais condições de ser responsável pelos outros, né? E daí então nós podemos ser pais, podemos ser líderes de grupos, né? Conduzir outras pessoas. E o vazio existencial ele começa a acontecer quando em algum momento a gente entra em uma espécie de desgaste desse processo todo, ou não conseguimos ver os frutos aos quais nós estamos nos dedicando, né? Aos quais nós estamos trabalhando, e nós entramos num estado de negação total, onde nós começamos a ver que algumas coisas não vão dando certo, não atingem o objetivo qual nos propomos, simplesmente começamos a negar tudo de bom que nós fizemos. E não somente isso, nós começamos a negar tudo de bom que fazemos, mas também olhamos tudo aquilo que fizemos com outros olhos, como se nós estivéssemos nos enganando todo esse momento. E tudo aquilo que nós estivéssemos construindo fosse direcionado para um outro critério, para um outro viés. Quase como se existissem duas pessoas. E na verdade eu nunca tive intenções tão puras assim, né? Então esse processo de que começa a duvidar de si mesmo, né? Essa dúvida de si é muito séria e mas acredito que todos vão acabar passando em algum momento e é necessário revalidar conceitos, reestruturar conceitos e renovar ideias. Pensando sempre nessa ideia de ou seja, fazer novamente, passar de novo pelo mesmo ponto. Daqui então é importante que a gente busque estabelecer certos checkpoints, né? Falta de melhor palavra, mas esses momentos em que vamos parar para fazer uma revisão, momento de revisão, tá? Da nossa vida e da nossa trajetória, onde nós vamos então, depois de um período a gente pode pensar em uma semana, um mês, mas eu penso que períodos muito curtos eles não conseguem trabalhar exatamente o que a gente se predispõe. Mas que façamos então essas correções, essas checagens, né, essas revisões curtas para que tenhamos certeza de que estamos indo pelo caminho ao qual nos propomos e façamos as revisões longas para que nós tenhamos certeza de que temos certeza não, mas que nós façamos a conferência de que aquilo que nós fizemos, né, e nós garantimos que fizemos através de checagens curtas, possamos então avaliar se deu realmente o resultado que esperávamos. E avaliar se não foi uma questão de mau planejamento, né, ou se foi uma questão de uma execução sem tanto ímpeto, né, sem tanta efetividade, sem tanta eficácia. Se nós fazemos as checagens mais curtas, como elas devem ser feitas, provavelmente a gente executou bem o que deveria ser executado. Então talvez o mais provável seja que nosso direcionamento esteja errado. Eu acredito que o problema de direcionamento costuma ser mais comum, porque a técnica de executar uma ação a gente acaba pegando e consegue, por um processo de analogia, né, nossa mente é poderosa nisso, a gente consegue trabalhar elementos que são diferentes como se fossem a mesma coisa e, né, se virar bem nesse processo. Mas o caminho, a gente percebe muitas vezes, né, que a gente não acertou bem, né? Porque uma coisa é ter uma série de preceitos, uma série de ideias, né, que nós devemos seguir, mas outra coisa é como isso se aplica à nossa vida. A ideia da vocação entra aí, né?
A vocação é aquilo que nos permite realizar essa magnitude da potência humana dentro das nossas condições, né, atuais, ou nas nossas condições de uma vida. É um processo que se constrói ao longo de um bom tempo e que não necessariamente está ligado a uma profissão. A profissão pode potencializar, pode desenvolver, mas não está sujeita ou restrita a uma profissão. Tá? Então, quando a gente busca esse caminho, né, de crescimento e não atinge o nosso resultado, isso é algo bem normal, né? Mas muitas vezes a gente não consegue lidar com isso, né? Então, essas revisões precisam ser feitas constantemente para que a gente possa estar sempre corrigindo a nossa rota e qualificando a nossa rota. Então, como lidar então com essa frustração? Já que o nosso problema não é exatamente de caminhar, mas de se manter num caminho e lidar com a frustração. A única resposta que eu consigo trazer para isso está relacionada ao aspecto mais elevado, né? Ou seja, buscar um elemento espiritual que conduza a sua vida. Somente a vida do poeta, né? Falei mais cedo, né, de elementos como depressão e certas angústias, ansiedade que pode acometer as pessoas que ficam com esse vazio existencial. Mas, e embora muitas dessas coisas sejam doenças, né, como é que chama, patologias, nós precisamos entender que muitas vezes não chegamos nesse nível de patologias, né, e que nós podemos trabalhar isso em um nível mais profundo. E que mesmo que nós não estejamos patologicamente afetados por isso, algo em nós não está correto, né? Algo parece não ir bem. E quando a gente fala de vazio existencial, normalmente a gente está falando disso. De uma pessoa que está buscando um propósito que ainda não encontrou exatamente, que está buscando a vocação que ainda não encontrou e que não necessariamente está patologicamente afetada por isso. Tá? Então, a gente precisa desenvolver, nesse caso, uma grande quantidade de humildade, de um caráter forte para aguentar a destruição da nossa própria autoimagem, que o mundo vai fazer se nós não fizermos primeiro. Existe uma relação entre aquilo que é do nosso indivíduo, né? Vamos dizer assim, nosso eu profundo, e a nossa personalidade. E precisamos trabalhar a nossa personalidade para que ela expresse cada vez melhor esse eu profundo. E a personalidade, por ser uma espécie de máscara, ela vai estar sempre mascarando o eu profundo. Só que o eu profundo não pode trabalhar sem a personalidade no mundo. Então o eu profundo está o tempo todo destruindo a personalidade e reconstruindo-a. Destruindo e reconstruindo, num processo de sempre renovar-se, de sempre ajustar a rota. Não há como fazer diferente, porque precisamos estar sempre nesse processo de vestir uma capa, uma roupa que nos direcione para um local, que nos faça seguir um caminho, que trilhe uma direção. Vestindo então essa capa, essa roupa, né, trabalhando em cima disso, desenvolvendo isso, a gente pode então buscar o nosso caminho, buscar aquilo que nós nos propomos. E após chegar a isso, alcançar isso, ter esse momento de reflexão onde nós podemos pensar assim, se era realmente aquilo que nós estávamos buscando, ou se, na verdade, era
uma grande ilusão. Mas a não ser que a gente tenha uma grande capacidade imaginativa e uma grande experiência, a gente não vai ter como projetar tanto assim nossa vida, imaginar tanto assim. Vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a imaginação na projeção da nossa vida. Tá? Mas é um tema que envolve esse entendimento, né? Qual é a nossa vocação, qual é a mensagem que nós viemos trazer para o mundo. E se há um erro, se há um equívoco, é necessário desenvolver humildade. No fim do dia, no final das contas, estamos sozinhos nesse processo de entender qual nossa verdadeira intenção com cada coisa que nós fazemos. Por mais que nós possamos buscar conselhos, por mais que nós possamos buscar pessoas que nos indiquem um caminho, que nos guiem por uma trilha, a gente precisa entender que essa leitura das intenções e daquilo que vai gerar, ou seja, dos seus frutos, depende totalmente de nós, porque é aquilo do mundo interior que se externaliza através de um processo de coparticipação na criação do mundo. Então é isso. Esse sentimento de desesperança pode nos afligir muitas vezes, mas se a gente mantém nossa humildade, né, e a busca por esse caminho, esse fervor na busca da verdade, a verdade do nosso ser, que é uma verdade que está de acordo com a verdade do mundo, né, da natureza, do universo, não pode ser algo que vá contra isso, porque do contrário há uma falsa verdade. Não pode existir duas verdades, né? Apenas uma verdade menor que está inclusa dentro de uma grande verdade. Né? Assunto também para outro vídeo. Mas enfim, eu trato dessa ideia da vocação como o primeiro trabalho que o poeta tem que fazer para se desenvolver. E trato isso na oficina Cartas a um Jovem Poeta. Caso você tenha interesse, o link está aqui na descrição. Vamos entrar em contato com você para saber mais informações e para que você possa participar, se tiver interesse. Para quem chegou até aqui, por favor, deixa um like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, qualquer pedido, qualquer questão, deixe nos comentários. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, de verdade. Tchau, tchau.